Professor, boa noite, tudo bom? Parabéns pela vitória importante. Obrigado. Queria que o senhor falasse sobre, claro, essa vitória para dar continuidade na parte de cima da tabela da competição importante. E outra questão também é analisar a partida por conta até do gramado. E a gente precisa fazer algumas substituições até obrigado, né, pela condição do gramado. Queria que você falasse um pouquinho da partida, claro, com condições aí. Boa noite, Júlia. Primeiramente, enaltecer a vitória, a entrada no G4 de forma definitiva. Espero que agora a gente consiga disputar, manter e quem sabe disputar aí o primeiro lugar nesse turno. Com relação ao que nós preparamos para o jogo, tínhamos alguns cenários que havíamos preparado para ter uma melhor qualidade de jogo, para melhorar o desempenho ofensivo, para fazer alguns ajustes na marcação. O que saiu positivo? O Nova Iguaçu teve muita dificuldade em quebrar nossa pressão, nós conseguimos, tanto quando avançamos a marcação, quando tivemos que controlar mais o nosso bloco, conseguimos ter êxito e não deixar com que eles, não permitindo com que o Nova Iguaçu avançasse. Praticamente não tivemos nenhum risco defensivo, isso foi uma questão muito trabalhada após a última partida. E aí entra a questão do gramado, em que fomos muito prejudicados porque tínhamos algumas estruturas, modificado um pouco a base de saída, né, reajustando um pouquinho o posicionamento do Marlon e do Gregory na saída de jogo, mas isso aí fica muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo com algumas trocas, mas o que vale mesmo é enaltecer essa vitória, um jogo muito competitivo. O time buscou até o final, lutou até o final e também enaltecer esses jogadores jovens que estão entrando e têm conseguido nos dar um retorno bem positivo. Leiria, e sobre essas baixas, né, o Bastos, o Arthur, eles vão ser avaliados amanhã. O Bastos saiu sentindo muito o joelho, acredito que seja uma lesão mais grave, até porque ele vem de lesão. O Serafim acaba sentindo e o Vitinho também fica ali no sacrifício, dores na virilha. Quero que você fale um pouquinho sobre, né, amanhã vai ter uma avaliação com esses jogadores. Claro. Você decidiu hoje com o time titular, então eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso. Com certeza. Nós temos um núcleo de saúde e performance com profissionais extremamente competentes, então tudo que são decisões importantes, principalmente início de temporada, nós levamos em conta as informações que nós recebemos, e são bastante informações para tomar todas as decisões. Alguns jogadores possivelmente teriam uma minutagem controlada hoje, estavam programados, como por exemplo o Gregory e o Igor, que saíram no intervalo, a gente conseguiu manter o plano para eles. Sobre quem machucou é muito precoce, sai do jogo, então a gente tem que ter calma agora, ver amanhã como eles vão apresentar no clube para ver a sequência como vai ser. Leiria, o Botafogo tem falado isso até mesmo através do John Textor, que o Carioca, a Supercopa e a Recopa, na verdade, não que não sejam competições tão importantes, mas que a temporada começa efetivamente em abril. E hoje a gente viu o Botafogo contra o Nova Iguaçu, 100% com titulares, e aí tem essas baixas, que é importante para o elenco. Você cogitou em algum momento colocar um time, de repente, misto para evitar essas baixas, considerando que o Carioca não é uma competição tão importante assim nas pretensões do clube na temporada? É muito cedo para falar em baixas, houveram trocas no jogo por impacto, por pancada, né? E uma, talvez, que foi a do Arthur, mas pelo que podemos ver, talvez não seja nada que vai gerar uma consequência maior. Então, mais por trauma, e geralmente trauma não são situações que preocupam tanto, poderia ter acontecido em outras situações, inclusive em treino. Eu só queria tocar mais uma vez nesse assunto das baixas, mas por um motivo específico, é início de temporada, né? Aí você falou as pancadas, talvez a do Bastos possa ter a ver com o gramado, a do Arthur olhando, parecia que não tinha tanto a ver, mas o quanto que você acha que essa estrutura em si, o campo, nesse momento de temporada, acaba expondo mais o time ao risco nesse sentido? E vou aproveitar para fazer duas em uma, se você pudesse também falar um pouquinho da sua visão sobre o Danilo Barbosa dentro desse elenco, um jogador que abriu mão de sair do Botafogo, hoje o torcedor ficou gritando o nome dele, ele jogou 3 minutos essa temporada, onde é que você enxerga ele dentro desse grupo? Vou começar pela segunda pergunta. O Danilo, tínhamos planejado hoje a entrada dele no intervalo, inclusive, eu havia comunicado o Danilo dessa possibilidade, infelizmente ele teve uma disposição estomacal e não foi permitido, não foi possível contar com o Danilo, infelizmente, mas era o nosso plano, dar uma minutagem para o Danilo hoje. Vamos ver agora como é que vai ser a evolução dele nos próximos dias para a gente continuar com esse planejamento para a próxima rodada.
Desculpa, a primeira pergunta. Sobre o quanto que o campo, nesse momento da temporada, pode prejudicar ainda mais o time, enfim, pensando na quantidade de lesões que você teve, se teve a ver, se não teve a ver. Prejudica mais na qualidade de jogo. O impacto ele pode acontecer em qualquer cenário. Então, eu não vejo sim a dificuldade de jogar, gera mais impacto. Trabalhamos com muito cuidado esse retorno do Bastos, foi um período bem... onde ele se doou bastante, onde se dedicou bastante. O Bastos queria jogar, o jogador ele quer jogar, o jogador é competitivo, esse grupo é competitivo e isso é um digno de elogio porque eles vieram para cá, eles estavam dispostos a jogar essa partida e foi visto isso porque entrou num jogo de muito duelo e nós conseguimos ter êxito no placar final. Elia, você falou sobre a importância do núcleo de saúde e performance, que ele é fundamental na hora de você decidir ali qual equipe escalar. Eu queria que você falasse também sobre o planejamento daqui para frente. A intenção é escalar o time considerado principal, titular, sempre que houver condições, ou há um planejamento de revezar esse time, de repente para domingo colocar um time misto, um time reserva? Que você falasse um pouco desse planejamento daqui para frente. Isso é uma pergunta boa. A nossa intenção inicial foi começar a dar ritmo para os jogadores que estavam retornando, né? E à medida em que a competição vai avançando, conhecer e colocar outros jogadores em campo também, né? Então o nosso trabalho agora vai ser avaliar cada caso juntamente com o núcleo de saúde e performance e à medida em que a gente avaliar cada caso, a gente começa a projetar a equipe para o jogo de domingo. Eu quero que você fale um pouquinho do Teles, né? Porque ele acaba ficando fora dessa partida com ferimento no pé. Como é que é o grau desse ferimento do Alex Teles? Ele tá com um calo embaixo do pé, houve um corte, mas nada que preocupa. Provavelmente vai estar à disposição nos próximos dias. Queria que você falasse sobre as opções que você tem tido no banco, né? A maior parte dos jogadores ali são muito jovens, os meninos da base, e que a gente está vendo que eles estão correspondendo, né? Hoje, mais uma vez, foi um deles que decidiu o jogo. Então, eu queria que você falasse sobre ter um banco com peças de reposição tão jovens ali. Então, o que é importante nesse momento? Eu falei há alguns jogos atrás que, para não se criar nenhuma expectativa muito alta, mas também não... saber que esses jovens eles podem oscilar, que é natural da adaptação deles, é natural ao perfil do jogo que aconteceu hoje, mas também, como eu falei no início, enaltecer a entrada desses jogadores porque eles estão correspondendo, eles têm se mostrado preparados para esse momento, eles estão tendo uma minutagem muito boa, isso vai ser importante para a evolução deles ao longo da temporada e ao longo da carreira deles, essa adaptação ao profissional. E essa questão vertical, eu fiquei muito contente hoje com como nós conseguimos verticalizar o jogo de uma forma coordenada, inclusive o lance do gol é uma situação de pouco espaço e uma chegada muito forte. Isso é uma característica do Kaique, o Kaique tem essa capacidade de atacar espaço, de se posicionar muito bem na área e felizmente hoje ele nos ajudou com o gol a conseguir a vitória. Então estou muito contente por conseguir. O trabalho do treinador ele não é jogar os jogadores por jogar no profissional, eu tenho esse cuidado, né, de equilibrar a minutagem, de conversar com eles, de explicar o momento que eles estão vivendo, para que eles possam ter tranquilidade. É muito importante o trabalho dos jogadores, principalmente dos mais experientes, dos líderes do grupo que estão fornecendo um apoio muito bom para eles, estão dando um suporte muito bom para essa ambientação deles. Eu estou muito contente que a gente está conseguindo mostrar os nossos valores de jovens que têm potencial e que aos pouquinhos a torcida está conhecendo eles e eles estão nos ajudando aí a atingir o nosso objetivo, que é a classificação e, se possível, com o título da Taça Guanabara. Aproveitando o gancho do Kaique, você está aqui desde o ano passado, acompanhou desde a situação do Kaique. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse jogador, o torcedor está conhecendo um pouco melhor ele agora no elenco profissional. E se você, na condição de treinador, acha que ele pode se aproximar um pouco do que, das características, de repente, pode ser um substituto não, mas uma situação parecida ali com o Tiquinho Soares, que era banco do ano passado. Se ele tem condições de ser esse jogador assim no elenco? Acho que aí tem que ter um pouco de paciência, são características diferentes, são perfis de jogo diferentes, tanto o Tiquinho quanto o Kaique, né? Então o Kaique está amadurecendo, ele ainda tem um processo formativo para que a gente possa dar continuidade. Ele se apresentar nesse momento para o torcedor, ter equilíbrio, de saber que
Ele tem 2 gols na competição, foram gols importantes e é a função dele. O Kaique teve um período afastado ano passado por 3 meses devido a uma lesão. O Kaique é um jogador muito intenso, o Kaique ele treina muito, né, e ele tem essa característica, essa ambição de atacar espaço, de buscar o gol a todo momento. Ele é um jogador muito impressionante, vocês podem ver que ao longo do jogo ele recuperou uma bola que quase gerou uma finalização. Na sequência ele conseguiu pressionar novamente o zagueiro do Nova Iguaçu para gerar alguma situação de gol. Então é um jogador muito ofensivo, um jogador com características bem agressivas para fazer essa primeira pressão também. É muito comprometido com o jogo, está obviamente motivado, está aqui, mas a gente tem que ter equilíbrio, tem que conversar com ele para que ele também saiba que é um momento importante, ele tem que aproveitar esse momento, mas tem que saber que ainda tem um longo processo, ele tem apenas 18 anos, ainda tem um processo bem longo pela frente para ele de fato se tornar um jogador do elenco profissional, o que ele ainda não é. Obrigada. Obrigada. Valeu.